sobrenatural. Capítulo 93. A missão de Eliezer. Ano 1965. Durante o outono de 1964, William Branham comprou uma licença para caçar puma. Em janeiro de 1965, ele viajou para a região montanhosa na extremidade nordeste do Arizona, onde entrou em contato com um homem chamado Dalso Haley. Dalso fez sua vida como guia e vendedor de equipamentos de caça, especializado em rastrear leões da montanha. Esses gatos gigantes vivem nas regiões montanhosas do oeste. Eles são frequentemente chamados de cougar nos estados do norte e puma nos estados do sul. Os pumas são conhecidos por sua astúcia e jeito disfarçado, tornando-se um grande desafio encontrá-los, a menos que o caçador use cães para farejar o seu cheiro. Montados em cavalos e levando cavalos com carga, Bill e Dalso cavalgaram pelas montanhas e montaram um acampamento básico. No dia seguinte, eles cavalgaram por diversos pequenos vales, procurando por algum sinal da presença de pumas. Cedo, na manhã do terceiro dia, os cães farejaram cheiro. A princípio, os caçadores não sabiam se era um puma até que Dalso achou um lugar perto de um riacho, onde suas patas deixaram algumas pistas de passagem. Durante toda a manhã, eles rastrearam aquele puma, seguindo sua trilha por cerca de 30 quilômetros por vales quase que completamente cobertos de árvores. Ao final da tarde, o puma foi para uma região mais alta. Ali, naquele solo seco e pedregoso, ficou mais difícil para os cachorros seguirem o seu cheiro. Por um tempo, eles perderam seu rastro em um lugar onde um vale se ramificava em vários cânions íngremes. Por um momento, os caçadores se separaram, cada um tomando o rumo de um cânion diferente, para ver se conseguiam localizar a trilha dos pumas novamente. Dalso levou todos os 4 cães consigo. Na metade da subida do cânion, Bill parou para usar os binóculos e observar bem os cumes da montanha acima dele. De um lado do cânion, o sol ainda brilhava, o outro estava nublado, com alguns locais com neve. Ele observou as sombras cuidadosamente, esperando ver algum movimento. Ele avistou um coiote, mas não estava caçando coiote naquele dia. As sombras estavam se estendendo enquanto o sol descia em direção ao horizonte, onde as encostas do cânion tinham sujeira suficiente. Árvores de pinho poderosas e pinheiros dominavam a área, mas havia muitos lugares bastante rochosos que impediam muita vegetação. Apeando do cavalo, ele procurou por pegadas na areia no fundo de um riacho seco. De repente, o grito estridente de um puma atravessou a tarde. Rapidamente subindo e descendo de tom, o grito ecoou da parte superior do cânion, dizendo a Bill que ele estava na trilha certa. Um arrepio percorreu sua coluna. Não era de medo, pelo contrário. Foi por reconhecer que algo extraordinário havia acontecido. Ele se lembrou do poema que ele tinha escrito quando tinha 12 anos. Saudoso estou, ó tão saudoso, daquele longínquo sudoeste, onde as sombras caem mais profundas sobre o cume da montanha.
Posso ver um coiote andando pela névoa avermelhada. Posso ouvir um lobo uivar, onde o gado pasta. E em algum lugar em cima do cânion, eu posso ouvir o gemido de um leão, naquelas longínquas montanhas catalinas, nos confins do Arizona. 40 anos mais tarde, ali estava ele em um cânion, perto da fronteira do estado do Arizona com o Novo México, ouvindo o grito de um puma. Ele não pensou a respeito disto como uma coincidência, ou um sonho que se tornava realidade. Ele sentiu isto como outra confirmação que Deus estava guiando sua vida, e que o tinha guiado desde que era um garoto. Antes que o sol se pusesse por detrás dos picos das montanhas, Bill matou aquele puma. Mais tarde ele ficou sabendo que aquele tinha sido o maior puma que já tinha sido caçado no Arizona naquele tempo. Ele tirou o pelo com cuidado porque queria empalhá-lo. Ele pensou que aquele puma seria um bonito troféu de caça para ser exibido na sua nova sala. Recentemente, Bill e Meda tinham comprado uma casa na periferia norte de Tucson, perto das montanhas Santa Catalina. Era uma modesta casa de 3 quartos com um telhado plano, situada em um lote de 1 acre coberto de cacto. A parte alta do lote tinha uma bela vista de Tucson ao sul e uma linda vista das montanhas ao norte. Naqueles dias, sua família ainda morava em 2 casas em condomínio na Avenida Parque. Eles precisaram fazer uma reforma na casa antes da mudança, incluindo a construção de um cômodo no lado oeste da casa. Banks Wood veio para Tucson para ajudar Roy Borders construir este cômodo. Seria um escritório ou sala de troféus, uma sala grande para Bill guardar todos os seus troféus de caça. Esta sala seria separada da casa, ligada somente por uma passagem coberta. O plano de construção requeria uma grande janela panorâmica, com vista para as montanhas no norte. O puma que ele tinha acabado de matar ficaria perfeito para a decoração rústica que ele estava planejando para a sua nova sala. Demos Shakarian, o presidente do Companheirismo Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho Completo, tinha agendado uma convenção em Phoenix, Arizona, para a 3ª semana de janeiro de 1965. Demos pediu a Carl Williams, que morava em Phoenix, para definir esta convenção e tomar conta de todos os detalhes. Carl Williams era o secretário-tesoureiro internacional da organização, como também presidente do grupo de Phoenix. Carl queria que William Branham falasse na convenção deste ano, como ele tinha feito muitas vezes no passado, mas Carl sabia que nem todos gostariam dessa ideia. Alguns dos membros da diretoria pensavam que William Branham ofendia muita gente quando pregava. Na reunião da diretoria antes da convenção, um dos diretores propôs uma resolução que essa convenção tivesse os mesmos oradores dos 2 anos anteriores. Outro diretor apoiou a proposta. Carl Williams disse: "Eu sei a intenção de vocês. Vocês não querem que William Branham fale na convenção de Phoenix mais. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Se vocês tirarem o irmão Branham da convenção de Phoenix, então eu estarei fora também." Devido às habilidades de gestão de Carl, que ajudou a organização a sair da dívida, ele tinha influência suficiente para conseguir o que queria, pelo menos desta vez. A proposta foi retirada. Carl Williams tinha uma boa razão para sua inabalável lealdade
ao ministério de Bill. Durante os anos 40, Carl sofreu com artrite no joelho. Finalmente, sua condição se tornou tão dolorosa que ele só podia andar usando muletas. No final daquela década, ele assistiu à primeira reunião de cura de Bill em Phoenix. Numa maravilhosa noite, o sermão de Bill inspirou Carl a crer que Jesus Cristo podia curá-lo da artrite. Ele mancou para a frente e ficou na fila de oração com os outros, esperando sua vez. Quando Bill orou por ele em nome de Jesus, ele jogou para longe suas muletas e caminhou pelo santuário, livre da dor pela primeira vez em muitos anos. Ele estava caminhando normalmente desde então, sentindo somente as dores e desconfortos normais que incomodavam ocasionalmente toda pessoa idosa. Terminada a reunião da diretoria, Carl Williams ligou para Bill para perguntá-lo se ele falaria na convenção de Phoenix, de 17 a 23 de janeiro. Carl não contou nada sobre a tentativa de alguns diretores de mantê-lo fora. Sim, Bill respondeu. Ficarei contente de falar para vocês. Quais dias vocês me querem? Eu te agendei para segunda, terça e quarta noite, e também no sábado de manhã e domingo à noite. Antes de desligar, Bill disse: Irmão Carl, eu estou agradecido por você ter ficado do meu lado daquela maneira. Há poucos dias, Meda tinha dado a seu marido uma Bíblia nova. Por muitos anos, Bill tinha usado uma Bíblia de estudo Scofield, versão Rei Tiago, com as palavras de Jesus impressas em vermelho. Bill não concordava com todas as notas do Dr. Scofield, mas ele achava que algumas delas ajudavam. Ele gostava desta Bíblia principalmente porque ele havia começado a usá-la no início de seu ministério evangelístico, em 1946, e agora ela tinha se tornado tão familiar para ele como um velho amigo. Ele sabia onde encontrar muito de seus versículos favoritos, tanto por sua localização na página, como pelo número de referência. Ele tinha carregado esta Bíblia consigo por toda a América do Norte, descendo até o México, através do Atlântico para a Inglaterra e Escandinávia, passando pela Europa até na África e na Índia. Ela era tão confortável em suas mãos como um velho e bem gasto par de luvas, que deveria ter sido descartadas há muito tempo, para dar lugar às novas. Ele simplesmente tinha gastado aquela Bíblia. Ele tinha que abri-la cuidadosamente ou páginas soltas cairiam no chão. Por várias vezes, Meda sugeriu que ele conseguisse uma Bíblia nova, mas ele relutava em se separar de sua velha amiga. Numa inspiração repentina, Meda comprou para ele uma Bíblia de estudo Scofield como presente de Natal. Uma Bíblia que era exatamente igual à velha que ele tinha. Bill levou as duas Bíblias consigo para a convenção dos homens de negócios do Evangelho completo em Phoenix. Mas durante a semana e no sábado de manhã, ele continuou a usar sua Bíblia velha quando pregava. No sábado à noite, em seu quarto de hotel, ainda usando sua velha Bíblia, ele encontrou seu texto para o próximo dia e escreveu o número de referências em suas notas. João 16, 20 e 21, que começa assim: na verdade vos digo, que vós chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. No domingo pela manhã, a convenção dos homens de negócios do Evangelho completo foi realizada em uma enorme sala de banquete do Hotel Ramada. Quando Bill saiu do seu quarto de hotel naquela manhã,
decidiu finalmente fazer a transição para sua nova Bíblia. Deixando sua Bíblia velha sobre a mesa, pegou a nova e suas notas e desceu as escadas para a convenção. Depois de vários hinos, Carl Williams entregou o culto ao seu amigo. Bill se pôs de pé atrás do palco e cumprimentou os homens e mulheres reunidos no salão de banquetes. Então pediu que abrissem suas Bíblias em João 16 e acompanhassem enquanto lia os versículos 20 e 21. Bill folheou o livro de João até achar o começo do capítulo 16, esperando encontrá-lo no canto de baixo, à direita da página. Virando a página, ele achou o versículo 20 e leu: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para... Percebendo que esta não era a escritura que ele queria, se desculpou com sua audiência enquanto voltou uma página para se orientar. O título do capítulo 16 de João estava no canto inferior direito da página. Mas quando ele cuidadosamente virou a página para a frente, a outra página não correspondia com o que esperava encontrar. Se sentindo numa situação embaraçosa, ele virou as páginas para frente e para trás algumas vezes e então disse à sua audiência: Minha esposa me deu uma Bíblia nova e ela tem essa página impressa errada. Um sacerdote católico chamado Bispo Stalin estava sentado perto do palco, usando uma túnica vermelha adornada com paramentos elaborados. Ele era o arcebispo da Igreja Católica Caldeia, dos Estados Unidos. O bispo Stalin se levantou de sua cadeira, caminhou para o palco e entregou sua Bíblia para Bill, dizendo: Isto é obra de Deus. Há uma razão por que foi feito. Deus irá mostrar-lhe a razão. É maravilhoso. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Uma mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Fechando o livro emprestado, ele o devolveu ao sacerdote. Em seu sermão, que ele chamou Dores de Parto, Bill comparou o nosso mundo como uma mulher grávida que está em trabalho de parto. A mulher experimenta contrações violentas que crescem em intensidade quanto mais perto ela chega do momento de dar à luz. Semelhantemente, nosso mundo tem experimentado algumas contrações violentas no século XX, principalmente a Primeira Guerra Mundial, seguida da Segunda Guerra Mundial. Agora que temos bombas atômicas, a humanidade não sobreviverá a uma terceira guerra, pelo menos não a civilização como nós conhecemos hoje. Mas tal dia está chegando. O livro de Apocalipse chama este tempo de grande tribulação ou derramamento da ira de Deus. E isto inclui as 7 taças cheias da ira de Deus que 7 anjos irão derramar sobre a terra. Será o tempo quando Deus executará vingança sobre todas aquelas pessoas que rejeitaram ou perverteram sua palavra. No entanto, desta contração final, uma nova terra nascerá, uma terra purificada, pronta para Jesus Cristo, o Filho prometido, viver e reinar com sua noiva. Os cristãos nascidos de novo de cada era da Igreja. Embora a conversão dos homens de negócios do Evangelho completo continuasse por várias outras noites, depois que o trabalho de domingo acabou, Bill levou sua família de volta para Tucson, porque seus filhos tinham que ir à escola no dia seguinte.
No caminho de casa, eles pararam em um restaurante para jantar. Bill ainda estava pensando sobre o erro de impressão em sua nova Bíblia. Meda se sentiu envergonhada porque ela pensou que tivesse dado para ele uma Bíblia com defeito. Ela disse que nunca tinha ficado tão nervosa em sua vida, como naqueles poucos minutos que ele passou procurando por aquele texto. Agora no restaurante, Bill abriu sua Bíblia nova para examinar mais de perto. Para sua surpresa, ele viu que não era um erro de impressão. Ao invés disso, 2 daquelas finíssimas folhas tinham grudado tão perfeitamente que parecia uma única página. Bill se lembrou de que o bispo lhe disse: "Isto é obra de Deus, há uma razão por que foi feito. Deus irá mostrar-lhe a razão. É maravilhoso." De repente, uma história em Lucas veio à sua mente como um raio. Ele entendeu a razão. Na segunda-feira, Bill voltou a Phoenix para ouvir o Dr. Reed falar na Convenção dos Homens de Negócios do Evangelho Completo. Enquanto conversava com Carl Williams antes da reunião, Bill contou o que o Senhor tinha lhe mostrado na noite passada no restaurante. Impressionado, Carl sugeriu a Bill para compartilhar isso com todos na convenção. Ele poderia ter 10 minutos na convenção antes do Dr. Reed trazer a mensagem daquela noite. Então, na segunda à noite, Bill subiu novamente à plataforma falando a este grupo internacional de homens de negócios cristãos e suas esposas. Depois de lembrá-los do pequeno incidente engraçado de ontem, ele mencionou Lucas 4, verso 16 ao 20, quando Jesus visitou sua cidade natal, Nazaré. Ele foi à sinagoga no sábado. Um rabino entregou para Jesus o livro de Isaías. Jesus desenrolou o pergaminho até o capítulo 61 e leu parte da primeira frase: "O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor." Então Jesus fechou o rolo e o entregou ao ministro e disse aos que estavam na sala: "Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos." Bill salientou que Jesus leu somente uma parte da escritura. Na nossa Bíblia moderna, a primeira frase de Isaías 61 compreende os versículos 1, 2 e 3. Jesus leu todo o versículo 1, mas apenas a primeira parte do versículo 2. Porque ele não terminou de ler aquela frase? Ele parou porque o restante da frase não se aplicava àquele momento da história. Aquilo somente se aplicaria no tempo do fim. Mas para hoje ela tem aplicação. Algum dia Jesus Cristo deve proclamar o dia da vingança do nosso Deus, como profetizado em Isaías capítulo 61, verso 2. Não foi exatamente isto que aconteceu ontem? Bill perguntou à sua audiência. Ele citou Lucas 17:30 e enfatizou novamente que ele cria estar vivendo no tempo que Jesus profetizou que viria, o dia quando o Filho do Homem seria revelado. Se isso era a verdade, então no domingo à noite, 24 de janeiro de 1965, em Phoenix, Arizona, o Filho do Homem usou um Filho do Homem para proclamar o dia da vingança do nosso Deus. Foi necessário 2 páginas de uma Bíblia estarem grudadas e então pegar emprestada a Bíblia de um padre para que Bill pudesse ver a ligação entre Isaías 61, verso 2, e Lucas 4, verso 17. Sem equívoco, ele disse à sua audiência: "Hoje esta escritura se cumpriu em vossos ouvidos."
Depois que a convenção de Phoenix terminou, Bill passou 2 semanas em casa antes da próxima reunião agendada, que seria em Flagstaff, Arizona, em 6 de fevereiro de 1965. Várias coisas estavam em sua mente naquele tempo. A construção de seu quartinho privado ocupava alguns de seus pensamentos, mas não era a maior de suas preocupações. Durante a fase de planejamento, ele teve que tomar muitas decisões, mas agora ele não tinha muito o que fazer em seu quartinho, exceto responder alguma pergunta ocasional. Bankswood Roy Borders estava cuidando de tudo durante o estágio de construção do projeto. Ultimamente, Bill estava gastando muito tempo tentando deixar seu livro sobre as 7 eras da igreja pronto para publicação. Depois de ter passado as transcrições para Lively em Tampa, Flórida, ele tinha conversado com Lee em várias ocasiões, algumas vezes por telefone, outras vezes enviando cartas áudio feitas em fitas cassetes, respondendo perguntas específicas e dando conselhos gerais. Na maioria das vezes, Lee trabalhava por conta própria, pesquisando informações básicas e estruturando os 10 sermões em forma de livro. Durante os últimos 8 meses de 1964, Pierre Green enviou para Lee $48 por semana para sustentá-lo enquanto ele escrevia. E Lee enviou para Bill aproximadamente um capítulo completo por mês. Agora, em janeiro de 1965, o livro estava quase concluído. Bill passou muitas horas lendo os manuscritos, fazendo adições e correções. Ele confiou a Lively as correções gramaticais. Bill estava tentando dar o melhor de si para manter a doutrina clara e precisa. Havia mais uma coisa em sua mente durante a última semana de janeiro de 1965. Por muitos anos, homens e mulheres tinham lhe perguntado sobre o assunto de casamento e divórcio. Algumas vezes, um homem cristão lhe perguntava se ele poderia se divorciar de sua esposa descrente e casar com outra mulher. Outras vezes, uma mulher cristã lhe perguntava se ela poderia se divorciar de seu marido descrente e casar com outro homem. As particularidades variavam imensamente, mas quando se dissolviam as particularidades, ele extraía a mesma pergunta básica. Muitos cristãos pareciam confusos sobre divórcio e, na sua confusão, eles, às vezes, cometiam erros. O Senhor lhe revelou a verdade sobre casamento e divórcio em junho de 1963, quando ele retornava de sua viagem de Hot Springs, Arkansas. Naquela ocasião, o Espírito Santo lhe disse para pregar sobre este assunto e gravar seu sermão, mas ele continuou adiando, preocupado com o fato de que a verdade pudesse ferir o coração de muitos de seus mais queridos amigos que tinham cometido erros nesta área de suas vidas. Por outro lado, ele não poderia desobedecer à liderança do Espírito Santo. Incomodado com esse dilema, ele se sentiu pressionado em seu espírito a fazer alguma coisa sobre isso. Um dia, quando ele estava se dirigindo para sua nova casa, para inspecionar o progresso do seu quartinho, quando olhou para as montanhas ao norte, não muito longe, seus olhos focaram a pedra do dedo. De repente, Billy ouviu o Espírito Santo lhe sussurrar: "Suba aquela montanha e eu falarei com você lá." Obediente, ele se dirigiu ao norte até que chegou ao estacionamento na trilha principal de Pima Canyon. Ele subiu a trilha cerca de 800 metros antes de alcançar a entrada do cânion. Lá a trilha se bifurcava. Um caminho prosseguindo até o Pima Canyon
e outro caminho subindo em direção à Pedra do Dedo. A trilha se elevava vertiginosamente e logo ele estava suando pelo esforço. E muitas pedras ao longo da encosta brilhavam com partículas de mica. Pequenos lagartos verdes corriam de um lugar na sombra a outro. Borboletas verdes esvoaçavam por lá. Árvore de palo verde e vários cactos se agarravam às encostas mais baixas. Mas à medida que ele subia mais alto, pinheiros de folhas escuras dominavam o solo livre. Ele parou bem no alto da encosta, perto da base do penhasco, que se elevava e formava a Pedra do Dedo. A ponta da Pedra do Dedo surgia a centenas de metros acima dele. Apesar da Pedra do Dedo não ser o ponto mais alto no cume da montanha, ela era única e muito visível. Ela tinha a forma de um punho de uma mão humana, com um dedo apontando direto para o céu. Bill se sentou em uma pedra e olhou para o vale Tucson. Para o leste ficavam as montanhas de Rincon e ao sul ele viu as montanhas de Santa Rita, azuis verdeadas e turvas no horizonte. Bill localizou seu novo lar a apenas algumas milhas de distância. Então sua mente retornou ao seu propósito e ele orou. Bill acreditava que o voto matrimonial era mais sério que muitas pessoas imaginavam. Ele o considerava como o tipo de Jesus Cristo e sua noiva. O Antigo Testamento prefigurou este vínculo em muitos lugares. Por exemplo, o rei Salomão tinha muitas esposas, um rei com muitas rainhas, tipificando Jesus Cristo e sua igreja. Bill não cria em poligamia entre cristãos, embora o Velho Testamento pareça tolerar múltiplas esposas. Jesus endireitou o assunto quando ele disse: "Mas, no princípio, não foi assim." O padrão do Éden era o modelo original de cada matrimônio cristão a seguir. Um homem e uma mulher, até que um deles morra. Se eles se divorciarem, eles não pecam. No entanto, se a mulher divorciada casar com outro homem, Jesus disse que ela está vivendo em adultério, porque ela teria 2 maridos, ainda que esteja vivendo somente com um. Pessoas com problemas de casamento frequentemente perguntavam a Bill sobre divórcio. Algumas destas perguntas eram mais fáceis de responder do que outras. Talvez as perguntas mais intrincadas viessem de pessoas que se divorciaram e, em seguida, se casaram novamente antes de se tornarem cristãs. Bill sabia quão lealmente algumas dessas pessoas seguiam seus ensinamentos. Se ele pregasse a verdade sobre casamento e divórcio, alguma dessas pessoas não iria promover a dissolução de seus casamentos para tentarem se endireitar com Deus? Não ficaria ele responsável por esfacelar famílias? Esta responsabilidade pesou fortemente sobre seus ombros, quando ele estava sentado numa encosta imediatamente abaixo da Pedra do Dedo. De repente, ele ouviu um barulho como um redemoinho se aproximando. Olhando para cima, ele ficou sem respiração com a surpresa. Uma chama âmbar estava descendo do céu. Antes que pudesse respirar, aquela chama cobriu a rocha, pairando sobre ele. 3 vezes Bill observou a chama sobrenatural subir e descer na Pedra do Dedo. Enquanto ela desaparecia de volta para o céu, o anjo do Senhor falou com ele, dando-lhe uma resposta para a sua pergunta sobre casamento e divórcio. Depois de descer da Pedra do Dedo, dirigindo-se para casa, ele notou que seu carro estava com pouca gasolina. Ele parou para abastecer no posto do seu amigo Welk Evans. Um jovem que trabalhava no posto disse: "Irmão Branham,
o Senhor estava lá em cima na montanha há 1 hora, não estava? O que você quer dizer, Rony? O que você viu? Eu posso te mostrar exatamente onde o Senhor estava. Rony apontou para a linha de picos da montanha ao norte da cidade. O Senhor estava na Pedra do Dedo. Eu chamei mamãe e juntos nós assistimos uma nuvem brilhante e avermelhada subir e descer. Eu disse para mamãe, o irmão Branham deve estar sentado em algum lugar lá em cima e Deus está falando com ele. Billy ouviu a mesma coisa quando seus filhos voltaram da escola. Alguns professores deixaram seus alunos saírem das salas para assistirem a uma nuvem de fogo de cor âmbar pairando sobre a Pedra do Dedo. Eles a observaram subir e descer 3 vezes antes de desaparecer. Ligando para Orma Neville em Jeffersonville, Billy agendou reuniões especiais para começar na quarta-feira à noite até domingo, de 17 a 21 de fevereiro de 1965. Retornando a Indiana, ele pregou nesta ordem: um homem correndo da presença do Senhor. A semente não herda com a palha. Hoje se cumpriu esta escritura. Uma versão mais ampla do testemunho que ele deu em Fênix. O lugar escolhido por Deus para adoração. Casamento e divórcio. E quem é este Melquisedeque? No domingo de manhã, 21 de fevereiro de 1965, ele pregou casamento e divórcio. Bill sabia que só poderia falar deste assunto melindroso no tabernáculo Branham, onde ele tinha total liberdade de expressão. Mesmo estando preocupado como explicar, ele tinha que falar. E ele escolheu suas palavras cuidadosamente por causa das mulheres e crianças que estavam na audiência. Durante o sermão, Bill notou que os cristãos tendem a ver o divórcio de 2 maneiras diferentes. Algumas pessoas acreditam que um homem só pode ser casado uma vez, a menos que sua esposa morra, caso em que ele está livre para casar novamente. Outras pessoas acreditam que um homem pode se divorciar de sua esposa e casar de novo, ou a esposa pode se divorciar do marido e casar novamente, se o outro cônjuge tiver cometido adultério. Bill disse que ambas as linhas de pensamento tinham alguma verdade, mas com esta visão era possível ir longe demais para um galho e cair. Como sempre, legalismo e calvinismo eram o alvo. A verdade está no centro. Ele usou seu próprio casamento como um exemplo. A lei de Deus o instrui a permanecer fiel à sua esposa, mas ele não permanece fiel a ela só porque Deus diz que deveria ser assim. Ele ama tanto sua esposa que não quer fazer nada que a ofenda, e é por isso que ele permanece fiel. Em seguida, ele leu Mateus 19, versículo 1 ao 9, onde os fariseus questionaram Jesus sobre o divórcio. Jesus disse que no princípio Deus queria que cada homem tivesse somente uma esposa. Então os fariseus perguntaram a Jesus por que Moisés introduziu o divórcio. Jesus disse que foi por causa da dureza dos corações dos homens, mas que no princípio não foi assim. Jesus diz que qualquer homem que se divorciar de sua esposa por qualquer razão que não seja fornicação, faz com que ela cometa adultério. Por quê? Porque ela vai se casar novamente, passando a ter 2 maridos, mesmo que ela esteja vivendo apenas com um. Consequentemente, um homem que se casa com uma mulher divorciada está também cometendo adultério. Bill falou longamente sobre Adão e Eva no Jardim do Éden. Como Eva não estava na criação original, ela ficou suscetível às mentiras do diabo, que ele disse a ela por meio da serpente, que no princípio não era um réptil,
mas um mamífero inteligente e assim chamado elo perdido entre macacos e humanos. Por desobedecer ao mandamento de Deus e ceder às investidas da serpente, Eva cometeu adultério e trouxe morte para o mundo. Mas nós não podemos criticar Adão e Eva, porque todo homem e toda mulher hoje tem a mesma escolha. A escolha de ser uma joia na coroa de Deus ou um espinho em seu pé. Finalmente, Bill chegou a uma conclusão sobre aquilo que Deus tinha lhe dito naquele dia na pedra do dedo. Ele disse: eu estou falando somente ao meu grupo. Esta mensagem é somente para eles, filhinhos. Eu estou aqui para ajudá-los. Eu sou seu amigo. Vocês podem pensar que eu estou falando contra vocês, mas eu amo vocês. Esta é uma coisa terrivelmente forte. Eu não sabia como tratar deste assunto. O que eu vou fazer quando tenho bons homens e mulheres em minha congregação que têm se casado 2 ou 3 vezes porque alguém lhes ensinou errado? Eles não esperaram no Senhor. Jesus disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não que um juiz meio bêbado ou algum pregador apóstata ajuntou. Eu estou falando sobre o que Deus ajuntou. Quando você tem uma revelação direta de Deus, que uma mulher é sua esposa ou um homem é seu marido, aquela pessoa é sua pelo resto de sua vida. Mas o que o homem ajunta, qualquer pessoa pode separar. Bill repetiu: vocês são testemunhas disto diante de Deus. Isto é só para meu grupo. Alguns de vocês, homens e mulheres, casaram-se pela segunda vez por causa da má interpretação teológica. Se Deus deu a Moisés e a Paulo permissão especial concernente a casamento e divórcio, não me permitiria ele fazer a mesma coisa? Eu digo isto com a confirmação de sua nuvem sobre a montanha e sua mensagem que me trouxe até este ponto. Vocês, homens, que têm cometido esse erro, continuem da maneira que vocês estão e vivam em paz com suas esposas, mas não se atrevam a fazer isto novamente. No princípio, não foi assim, um homem tendo mais de uma esposa viva. E não será assim no fim. Mas sob essa condição atual, se você está feliz com ela, então viva com ela e crie seus filhos na admoestação de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia de você se você fizer isso novamente. Ensine seus filhos a nunca fazerem uma coisa dessas. Deus me deu testemunho na montanha que eu poderia dizer isso. Deixe que eles continuem como estão e que não pequem mais. É uma revelação sobrenatural por causa da abertura dos 7 selos, para que esta questão não ficasse pendente. Em seu sermão, quem é este Melquisedeque? Bill abordou uma questão antiga. Gênesis 14 diz como a cidade de Sodoma foi saqueada pelo rei de Elã, da Pérsia. Ló, juntamente com sua esposa e filhas, foram capturados e levados para o norte. Abraão reuniu uma força de combate de 318 homens que perseguiram o rei de Elã e o derrotaram na batalha. Assim, Abraão resgatou seu sobrinho Ló da escravidão. Depois da batalha, um sacerdote chamado Melquisedeque veio a Abraão, o abençoou e em seguida comeu pão e bebeu vinho com ele. Em retribuição, Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, entregando-lhe 1/10 de tudo que tinha. Esta história seria misteriosa suficiente apenas a partir do relato de Gênesis. Mas em Hebreus 7, Paulo escreve que Melquisedeque é o rei de paz e de justiça, e ele não tem pai nem mãe, nem começo nem fim de dias. Quem é esta pessoa misteriosa?
Bíblia explicou que Melquisedeque tinha que ser o próprio Deus, porque somente Deus não teve princípio. Melquisedeque era a teofania de Deus aparecendo para Abraão, prefigurando assim a Jesus Cristo. Não era Jesus como vemos no Novo Testamento, porque Jesus tinha um pai e uma mãe, e este homem não tinha pai nem mãe. Jesus teve começo, este homem não tinha começo. Jesus deu sua vida, este homem não podia fazê-lo, porque ele era a vida. No entanto, há uma estreita ligação. Para explicar esta ligação, Bill voltou ao começo do universo, quando Deus vivia sozinho com seus pensamentos. Deus é um espírito. Depois de planejar o universo, o Espírito de Deus falou. Suas palavras se tornaram o Logos, ou a palavra de Deus. Uma palavra é um pensamento que é expressado abertamente. O Espírito de Deus não tem forma que pudéssemos reconhecer. Inicialmente, os seus pensamentos não tinham forma que pudéssemos ver. Mas assim que ele usou palavras para expressar seus pensamentos, então, naquele sentido, ele tinha uma forma que podia ser reconhecida, embora no início não houvesse nada ao redor para vê-lo. O Logos que veio do Espírito de Deus era sua teofania, ou palavra corpo. A teofania de Deus não era um corpo físico, pelo contrário, era um corpo sobrenatural. Mas agora que seus pensamentos estavam expressos, sua teofania poderia se tornar um corpo físico. Isto foi o que aconteceu nos dias de Abraão. Bíblia explicou que Melquisedeque era Deus, a palavra, aparecendo em carne a Abraão 2000 anos antes dele se tornar Deus encarnado, em Jesus Cristo. Assim sendo, Abraão viu a teofania de Cristo em uma forma pré-encarnada. Mais tarde, quando Deus se tornou carne e andou entre os homens, Jesus disse aos judeus: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O livro de Hebreus explica como o sacerdócio levítico, que Deus começou nos dias de Moisés, findou quando Jesus foi sacrificado pelos pecados da humanidade. Daquele dia em diante, Deus tem ministrado ao seu povo através do sacerdócio de Melquisedeque, sendo Jesus Cristo o sumo sacerdote por excelência. Tudo isso deve ter soado abstrato e até excessivamente técnico, até que Bíblia explicou que cada cristão nascido de novo também tem uma teofania. Eles têm que ter uma porque eles estavam nos pensamentos de Deus desde o início. Isso faz deles, em essência, atributos de Deus. Quando Jesus Cristo nasceu na terra, ele teve sua teofania com ele. É por isso que ele era um homem perfeito, porque ele nunca se desviou da palavra de seu Pai. Ele não poderia desviar porque ele e a palavra eram o mesmo. O restante dos filhos de Deus nasceram em suas teofanias para que pudessem ser testados com provas e pudessem vencer o pecado de incredulidade pela fé em Jesus Cristo. Quando um homem ou uma mulher finalmente reconhece que a palavra de Deus é a verdadeira comida que alimenta sua alma faminta, é porque ele ouviu isso da sua teofania. Agora ele sabe que ele tem uma palavra corpo esperando por ele além desta vida. Este é o significado de 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, que diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste nosso tabernáculo se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Durante o milênio e a eternidade por vir, os filhos de Deus viverão em seus corpos físicos
e suas teofanias juntas. Bill se referiu a este estado futuro de ser como uma pessoa vivendo em um corpo glorificado. Em abril de 1965, William Branham teve uma visão que o emocionou e o assustou ao mesmo tempo. Um dia, o Espírito de Deus o levantou de sua casa e o colocou em uma plataforma mais elevada, como um palanque em uma parada militar. Ele estava olhando para o oeste, em direção ao pôr do sol. O palanque estava colocado no topo de uma colina, um monte tão grande e arredondado que ele não podia ver nada a não ser o céu além do horizonte. O anjo do Senhor parou atrás do ombro direito dele. Bill não pôde virar seu rosto para ver o anjo, mas ele sabia que ele estava ali, porque o anjo anunciou: "Aí está a noiva." O ar ressoava com a batida constante de uma canção de marcha que parecia algo como aquele hino de igreja animada. Avante, soldados cristãos, marchando para a guerra com a cruz de Jesus indo adiante. Vindo à direita de Bill, uma fila de moças apareceu marchando, desfilando em frente ao palanque. Estas mulheres eram tão bonitas e puras, perfeito exemplo de como uma mulher cristã deveria se apresentar. Todas elas tinham cabelos compridos e vestidos longos. Além destas semelhanças, cada uma delas era única. Elas estavam vestidas com roupas tradicionais de sua terra natal, mostrando que Jesus tinha escolhido sua noiva de todas as partes do mundo. Bill se sentiu feliz, crendo que seu trabalho evangelístico tinha ajudado a trazer esta linda noiva para Cristo. Depois que essas mulheres passaram pelo palanque, elas circularam por trás dele. Quando a última tinha sumido de vista, o anjo disse: "Agora vai passar a igreja moderna." A música mudou. Estava longe dos empolgantes hinos de compromisso cristão, substituídos por algum tipo de blues ou estilo rock and roll, de uma música que irritou os nervos de Bill. O anjo disse: "Primeiro a igreja da Ásia passará em revista." Bill ficou aterrorizado quando ele viu a igreja moderna da Ásia e se perguntou como ela poderia professar ser a noiva de Cristo. Seu cabelo cortado, curto e o seu rosto pintado e com sombra nos olhos. Ela estava vestida indecentemente e dançava enquanto passava pelo palanque, requebrando provocantemente ao som daquela música horrorosa. Outra etnia de mulheres seguiu seu exemplo, dançando enquanto passava pelo palanque, representando as igrejas modernas da Índia, África, Europa e outras partes do mundo. O anjo anunciava a nacionalidade de cada igreja à medida que ela passava. Parecia que cada mulher que passava estava em pior estado do que a anterior. Todas elas tinham cabelo curto e faces pintadas, e todas estavam vestidas indecentemente. Todas elas balançavam ao som de uma música que parecia pulsar como dor de cabeça de enxaqueca. Bill sentiu-se mal, com nojo. O anjo anunciou: "Agora a Igreja da América vai passar em revista." Quando Bill viu a mulher que representava as igrejas modernas da América, ele quase desmaiou. Ela estava quase nua. Na frente de sua cintura ela segurava algo que parecia um pedaço de couro de elefante. Requebrando e balançando ao som da música, ela dava risadas enquanto se movia freneticamente ao passar pelo palanque. O espírito de Bill caiu em desespero. A senhorita cristianismo da América foi uma das mulheres de aparência mais obscena que ele já tinha visto. Ele pensou:
tanto que eu tenho pregado, mais duro que eu tenho tentado persuadir as pessoas a viverem por Cristo, e isso é o melhor que eu tenho para lhe oferecer? Então ele orou: ó Deus, eu sou um homem condenado, eu devo parar agora mesmo. Não há necessidade de tentar mais. Eu falhei contigo. A música irritante diminuiu à medida que a fila de igrejas modernas dançavam direto em direção à beira da colina. A música parecia segui-las, como uma banda de marcha num desfile em que um grupo de balizas gira seus bastões. Exatamente como num desfile, outra banda parecia se aproximar do palanque à direita de Bill. Quando essa nova música ficou mais alta, ele percebeu que era a mesma música que tinha ouvido no início, com o ritmo de Avante, soldados cristãos, marchando para a guerra com a cruz de Cristo indo adiante. Aquele hino soou tão acalentador em seus ouvidos. Uma pequena chama de esperança surgiu em seu coração. Ele se esforçou para ver quem estava vindo, mas não lhe era permitido virar a cabeça. Logo, outra fila de mulheres veio marchando à sua vista. Com tremendo alívio, ele viu que era o mesmo grupo de mulheres que tinha visto no início. Cada uma estava vestida decentemente em seu traje nacional. Quando passaram pelo palanque, estas mulheres piedosas começaram a subir no ar, cada degrau mais alto, como se estivesse subindo uma escada invisível até as nuvens. Ao mesmo tempo, as mulheres indecentes dançavam pela beira da colina, uma a uma desaparecendo abaixo do horizonte. As mulheres santas marchavam em uníssono, como se estivesse ouvindo a voz de um treinador invisível. Bill pensou: eu não falhei com ele, afinal de contas. Meus esforços não foram em vão. Haverá uma noiva para Cristo no tempo do fim. Então ele viu duas destas mulheres santas olharem para as igrejas modernas. Aquilo pareceu quebrar a concentração delas e elas saíram do compasso com as outras. Não façam isto, irmãs! Bill gritou. Não saia do compasso, fique na fila. A visão o deixou. Demos Shakarian cria que Deus pode trabalhar entre as pessoas para realizar milagres e instruir através da profecia. Seu avô deixou a Armênia, Turquia, em 1855, quando um jovem cristão profetizou que uma tragédia sem precedentes estava por acontecer. Então a família escapou da grande calamidade de 1915, quando o Império Otomano sistematicamente matou 1,5 milhão de armenianos. A família Shakarian se estabeleceu na Califórnia e começou uma fábrica de laticínios que se tornou um negócio bem-sucedido. Eles também se tornaram cristãos pentecostais após o avivamento da Rua Azusa em 1906. Demos Shakarian se envolveu com as campanhas Branham na década de 1940, quando Bill visitou pela primeira vez a Califórnia. Ao longo dos anos, Demos ajudou a patrocinar várias campanhas de cura de Bill e viu Deus operar centenas de milagres durante aquelas reuniões. Algumas vezes Demos trabalhou como porteiro, pegando os cartões de oração das pessoas nas filas de oração, quando elas estavam para subir na plataforma onde Billy iria discernir e orar por elas. Demos sempre checava o que essas pessoas tinham escrito em seus cartões, com o diagnóstico que Billy lhes dava através de seu dom sobrenatural. Demos nunca viu um erro no discernimento, nem mesmo no mínimo detalhe. Quando a mãe de Demos estava morrendo, ele pediu a Bill para ir ao hospital e orar por ela. Quando Bill orou,
a senhora Shekariah se levantou de seu leito de morte e viveu em boa saúde por vários anos. Em 1963, a irmã de Demos Shekariah, Florence, foi diagnosticada com câncer. Embora ela tivesse somente 39 anos, o câncer tinha chegado a um estágio em que os médicos dela não puderam barrá-lo. Naturalmente, Demos desejou que Billy orasse para Deus realizar um milagre na vida de sua irmã. Quando Bill começou a orar, Deus lhe mostrou uma visão de Florence correndo de algo que estava tentando matá-la. Ela pulou na cama e gritou pela ajuda de Bill, mas na visão ele correu em direção a ela, mas ela morreu antes que ele pudesse chegar até ela. Um relógio próximo da cama dela mostrava a hora. Com tristeza, Bill contou a Demos que sua irmã não viveria para ver a vinda do Senhor, mas que ela morreria em alguma manhã entre 2 e 3 horas. Na manhã de quinta-feira, 29 de abril de 1965, Bill falou no companheirismo dos homens de negócios do Evangelho Completo no Hotel Baltimore, em Los Angeles, Califórnia. Antes de seu sermão, Florence Shekariah, agora com 42 anos, cantou um lindo hino que tocou o coração de todos no recinto. O hino se tornou mais comovente porque a maioria da audiência sabia de sua batalha contra o câncer. De repente, um homem pentecostal falou em língua estranha e então outro homem pentecostal interpretou dizendo: "Assim diz o Senhor, ó filha de Sião, tu não deves temer, tu não deves se preocupar, porque tu viverás para ver a vinda do Senhor." Um murmúrio de aprovação se espalhou pelo recinto, mas Bill Paul Branham ficou perturbado com a profecia, porque ele se lembrou que seu pai tinha dito que Florence não viveria para ver a vinda do Senhor. Embora a sala de banquetes estivesse repleta de pessoas, Bill estava consciente de uma audiência maior. As bobinas gêmeas do gravador estavam funcionando, por isso ele sabia que seu sermão, escolhendo uma noiva, iria muito além das 4 paredes daquela sala. Ele tomou o texto de Gênesis capítulo 24, onde Abraão estava procurando por uma noiva para seu filho, Isaque. Abraão não estava impressionado com as mulheres bonitas das tribos pagãs de Canaã, onde ele estava vivendo. Ele esperou para encontrar uma esposa apropriada em sua terra natal entre seus parentes. Como Abraão estava muito velho para viajar, ele escolheu seu servo mais velho, Eliezer, para cumprir esta tarefa. Quando Eliezer chegou à fonte nos arredores de Naor, ele orou: "Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, permita que aquela donzela a quem eu disser, abaixa o seu cântaro, eu te rogo para que eu possa beber. E se ela disser, beba, e eu darei para os camelos também. Seja aquela que tu tens escolhido para teu servo Isaque. E então saberei que tu tens mostrado bondade para com o meu mestre." Aconteceu exatamente da maneira que ele orou. Rebeca aceitou o convite que Eliezer fez. Os próprios camelos que ela deu água a carregaram para seu futuro marido Isaque. Esta história de amor é um lindo tipo de Cristo e sua igreja. O mesmo Espírito Santo para o qual os crentes dão água os levará para o seu noivo celestial. Das muitas escolhas que fazemos na vida, pouca nos afeta tão profundamente como a escolha do parceiro para o casamento. Uma boa esposa é a melhor coisa que Deus pode dar a um homem depois da salvação, mas uma má esposa, como Salomão disse, é podridão em seus ossos.
Uma boa esposa é aquela que se encaixa no marido, que complementa seu caráter e o ajuda a cumprir seu propósito. Um homem deveria orar antes de escolher. Ele não deveria basear sua decisão na beleza exterior de uma mulher. Ele deveria olhar para a beleza interior de um caráter cristão. Beleza exterior pode ser enganosa. Lembre-se, Lúcifer era tão bonito que convenceu a terceira parte dos anjos a segui-lo. A beleza interior dura para sempre. Se um homem encontra uma mulher que é nascida de novo, e eles dois se apaixonam e ambos oram a respeito disto, e sentem que é a vontade de Deus, então eles devem se casar. O caráter da mulher que um homem escolhe para casar reflete seu próprio caráter e suas ambições, afinal, ela vai ajudá-lo a construir um novo lar. Esses princípios naturais têm importante aplicação espiritual. Quando um homem escolhe uma igreja para a família frequentar, ele não deveria olhar para um prédio bonito, um coral muito chique ou quantas atividades de grupo a igreja patrocina. Ele deveria olhar uma igreja que prega o evangelho completo, uma igreja que tem a Bíblia como sua autoridade final. Assim como o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem, assim Cristo não foi feito para a igreja, mas a igreja foi feita para Cristo. Quem Jesus Cristo escolherá para ser sua noiva nestes dias? Ele escolherá homens e mulheres que estão cheios do Espírito Santo e que respeitam sua palavra. A Bíblia diz: Jesus fez somente o que agradava a Deus, isto é, ele honrou e manifestou a palavra de Deus. Sua noiva terá que ter o mesmo caráter. Ela não poderia ser escolhida de dentro de uma denominação. Cada denominação tem sua diretoria em algum lugar que ditará às pessoas o que elas podem ou não podem fazer. E muitas vezes ela está a 1 milhão de milhas da verdadeira palavra. Deus nunca quis guiar sua igreja através de papas, cardeais, bispos, padres ou presbíteros. Ele enviou o Espírito Santo para guiar sua igreja. Jesus disse: quando o Consolador, o Espírito Santo, vier, ele revelará o que eu tenho dito e vos guiará em toda a verdade. A igreja moderna odeia este plano. Então, como ela poderia ser a noiva de Cristo? Quando cristãos hoje escolhem pertencer a uma denominação, isto reflete seu pobre entendimento da palavra de Deus. Eu não quero ferir seus sentimentos, mas eu quero chegar fundo o bastante até que você veja isto. Bill lhes contou sobre a visão que teve da noiva de Cristo e a igreja moderna em um desfile. Ao se aproximar do final do seu sermão, ele sentiu um estranho impulso para falar livremente, até que ele mal sabia o que estava dizendo. Homens, olhe para os credos que vocês servem. Sua igreja está exatamente com a palavra de Deus? Mulheres, olhem no espelho. Não no espelho de sua igreja, mas no espelho da palavra de Deus. E veja se você se qualifica para ser a noiva espiritual de Jesus Cristo. A sua vida é modelada exatamente como o certificado de casamento que Deus, a Bíblia, diz que tem que ser? Ministros, perguntem a si mesmos a mesma coisa. Você suaviza o que você prega para não ferir os sentimentos de alguém, para que eles não te coloquem para fora da igreja? Membro da igreja, se sua igreja não está à altura das qualificações da palavra de Deus, saiam dela e entrem em Cristo. Esta é uma advertência solene. Você não sabe em que hora esta cidade vai descer para o fundo do oceano.
A exortação de Bill mudou para uma profecia. Los Angeles, tu que afirmas ser a cidade dos anjos, que tem se exaltado até ao céu e enviado suas modas imundas e filmes sujos a todo mundo, mesmo com suas belas igrejas, lembre-se, um dia você vai estar no fundo deste oceano. O chão debaixo de ti está como favo de mel. A ira de Deus está fumegando debaixo de ti. Eu não sei quanto tempo ele vai esperar, até que este banco de areia se afunde, e esse oceano adiante irá invadir a terra por todo o caminho de volta ao mar Salton. Será pior do que nos dias de Pompeia. Arrependa-se, Los Angeles, arrependa-se todos vocês e voltem para Deus. A hora de sua ira está sobre a terra. Fujam enquanto há tempo e entrem em Cristo. Em meio a muito choro e arrependimento na audiência, Bill fez sua oração de encerramento. Então ele acrescentou: meus irmãos e irmãs, eu não sei mais o que dizer. Se vocês creem em mim como seu profeta, esta é a primeira vez que eu digo isto em público, mas eu sinto uma estranha advertência de alguma forma. Eu não sou propenso a fazer isto, vocês sabem que eu não sou. Eu geralmente não me comporto desta maneira. Eu hesitei em entregar esta mensagem, mas agora já foi dito, e ela estará no dia do juízo como uma testemunha que eu lhes disse a verdade, isto é, assim diz o Senhor. Ó pentecostais, fujam por suas vidas, corram para o altar e clame antes que seja tarde demais, porque a hora virá quando você poderá chorar e não será de nenhuma ajuda. Lembre-se, Esaú procurou encontrar o lugar de seu direito de primogenitura e não pôde encontrá-lo. Eu os encomendo, ó membros dos homens de negócios do Evangelho completo, a quem eu amo com todo o meu coração, eu os encomendo a Jesus Cristo nesta noite. Corram para ele, nunca deixe o diabo te esfriar nesta palavra. Fique firme com ela até que você seja cheio do Espírito Santo, de tal maneira que vocês, homens e mulheres, endireitarão e viverão vidas santas. Se você diz que tem o Espírito Santo e não se pauta pela palavra, é outro Espírito que está em você. O Espírito de Deus está em sua palavra. A noiva de Cristo deve ser a palavra ungida. Depois que a reunião terminou, Bill sentiu-se dormente e um pouco tonto, do jeito como ele costumava sentir quando visões minavam sua energia durante a fila de oração. Mas nessa noite, ele não tinha visto nenhuma visão. Alguma coisa diferente tinha impulsionado sua língua. Bill Paul e R. Williams, filho de Carl Williams, tomaram cada um os braços de Bill e o levaram para fora do edifício. Bill caminhou com sua cabeça inclinada para trás e os olhos semi-fechados. Ele não estava arrastando os pés, mas também não parecia plenamente consciente do que acontecia ao seu redor. Quando Bill chegou até seu carro, sua cabeça se endireitou. Ele fitou os olhos em seu filho e disse: Paul, o que eu disse àquelas pessoas, eu não vim aqui para ser mal com elas. Está tudo bem, papai. Bill Paul respondeu: o senhor não disse nada que os maltratasse. No caminho de volta a Tucson, Bill disse a seu filho que não podia se lembrar do que disse durante a última parte do seu sermão. Bill Paul lhe contou que ele tinha profetizado que algum dia Los Angeles iria se deslizar para dentro do mar. Um período de silêncio se seguiu, e em seguida Bill perguntou ao seu filho se era por isso que ele parecia tão triste. Bill Paul lembrou ao seu pai sobre a pessoa que interpretou aquela língua estranha.
profetizando que Florence Chacrian viveria para ver a vinda do Senhor. Bilbo hesitou, mas então expressou seu dilema. Papai, o Senhor disse que ela não viveria para ver a vinda do Senhor, mas que ela morreria em alguma manhã entre as 2 e 3 horas. Filho, tudo o que eu posso dizer é que o Senhor não me mostrou nada diferente do que eu já disse. Mais tarde, naquela noite, Bill leu Mateus 11:23, onde Jesus profetizou: E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Consultando um dicionário bíblico, ele ficou sabendo que um terremoto enviou Sodoma para o fundo do Mar Morto, e Cafarnaum também foi destruída por um terremoto. Desde que William Branham visitou a África do Sul em 1951, ele desejava retornar e passar mais tempo pregando aos nativos. Ele gostou da maneira como eles aceitaram a mensagem com uma fé simples que produziu resultados tremendos, não só em curas e milagres, mas também em vidas transformadas por Jesus Cristo. Ele sentiu que seu trabalho na África não tinha terminado. Por muitos anos, ele não teve apoio financeiro para realizar mais campanhas de cura pela fé na África. Mais tarde, lhe foi prometido apoio financeiro, mas desta vez ele não conseguiu o visto. Ele suspeitou de interferência de líderes religiosos da África do Sul, que exerceram muito poder político por meio do seu Comitê Nacional. Em 1965, Bill tentou novamente conseguir visto para a África do Sul e Moçambique. Ambos os vistos foram aprovados, contudo, eram vistos restritos que lhe permitiria caçar, mas não permitiria ter nenhuma reunião religiosa. Aparentemente, a África do Sul fervilhava com a agitação política. Autoridades do governo temiam que qualquer grande encontro de nativos, lembre-se, dezenas de milhares de nativos participaram de sua reunião de Durban em 1951, podia se transformar em um motim. Embora desapontado com esta restrição, no entanto, ele comprou passagens aéreas para si e para Bilbo. Eles aterrissaram em Johannesburg, África do Sul, em 26 de maio de 1965. Sidney Jackson os encontrou no aeroporto. Alguns dias depois, eles 3 voaram para Beira, na costa de Moçambique, onde eles contrataram um guia e se equiparam para um safari de 3 semanas de duração. Eles alugaram o Land Rover, que é um caminhão unidade box 4 rodas, fabricado na Inglaterra. Carregando o Land Rover com os suprimentos, eles dirigiram cerca de 240 quilômetros a oeste numa região muito selvagem. A savana africana é composta por vegetação subtropical, pontilhada por árvores espinhosas com folhas pequenas. Grandes rebanhos de animais de pasto migram através da savana, como elefantes, girafas, zebras, gnus, antílopes e outros. Muitos predadores atacam estes rebanhos, tais como leões, leopardos, chitas, hienas, chacais, águias, falcões e abutres. Por 3 semanas, Bill e seus companheiros moraram em uma palhoça, caçando durante o dia, cozinhando sobre uma fogueira à noite e dormindo em barracas.
Em intervalo de poucos dias, eles mudavam o acampamento para um novo local. Numa tarde, por volta das 5 horas, Bill teve uma visão de 2 nativos de pele escura, carregando um terceiro nativo em uma maca. A visão deixou claro que o homem estava com uma doença contagiosa. Quando a visão terminou, Bill caminhou para a tenda de Sidney Jackson e disse: Irmão Jackson, em pouco tempo eles estarão trazendo o homem aqui que está sofrendo com varíola. Pelo que sei, a lei em Moçambique diz que aqui na savana, se uma pessoa doente pedir ajuda, nós somos obrigados a levá-la ao médico ou hospital mais próximo. Correto, irmão Branham? Em nosso caso, o hospital mais próximo é em Beira, a 240 quilômetros. Nós enviaríamos nosso guia e assim ficaríamos aqui por 2 dias sem o carro. Irmão Jackson, se fosse pedido que você orasse por esse homem, você colocaria suas mãos nele, sabendo que varíola é contagiosa? Jackson sorriu. Eu faria o que um certo irlandês disse que faria. Atire primeiro e discuta depois. Referindo-se a algo que Bill tinha falado para ele em uma de suas caçadas. Venha comigo, Bill disse. Ele se virou e caminhou pelo mato alto que rodeava o acampamento. Jackson seguia. A temperatura era sufocante, 38 graus. Bill não estava seguindo uma trilha. Ele simplesmente abria caminho por entre o capim-elefante, que tinha cerca de 7 metros de altura. Naturalmente não havia caminho para ele ver o que estava adiante. Cerca de 187 metros do acampamento, ele parou e disse: Fique quieto. Depois de 1 minuto ouvindo, eles ouviram um barulho de algo sendo arrastado, vindo em direção deles. 3 homens abriam caminho por entre o mato alto. 2 deles carregando um terceiro homem numa maca feita de tiras de cascas entrelaçadas. O homem que vinha na frente ficou espantado quando viu 2 homens brancos em pé, parados naquele mato seco. Sidney Jackson falou com eles em sua língua nativa, pedindo-lhes para colocar a maca no chão para que ele e o evangelista americano pudessem orar por seu amigo. O homem doente gemeu de dor quando eles baixaram a maca. Bill e Sidney se ajoelharam e impuseram suas mãos sobre o homem enfermo, sentindo o calor de sua febre, mesmo em um dia tão quente. Depois de fazer uma breve oração, Bill se levantou e caminhou de volta para o acampamento. Os outros homens o seguiram. Quando os 3 nativos chegaram até a clareira, eles falaram com o guia, que imediatamente colocou o homem enfermo na parte de trás do Land Rover e partiram. Todos comeram jantar e se retiraram para suas tendas para dormir. Na manhã, Sidney Jackson ficou surpreso ao ver que o carro já estava de volta. Ele acordou o guia e disse: Você fez a viagem para a Beira muito rápido. O motorista respondeu: Não, eu não fui. Apenas poucos quilômetros do acampamento, o homem da maca bateu na gabina e disse: Deixe-me aqui, minha casa é aqui por perto. Então eu o deixei descer e voltei. Ele não estava doente? Não. Ele me disse que se sentia tão bem como a chuva. Um dia, Billy Paul matou um leopardo que estava matando gado em uma vila próxima. Os nativos do local ficaram agradecidos e fizeram uma festa para comemorarem o fato de terem ficado livres do leopardo. Os caçadores não somente foram à comemoração, como também Bill doou a carne de uma zebra que ele tinha matado. Poucos dias depois, os caçadores descobriram o rastro de um búfalo africano. Búfalos africanos são animais de grande porte,
com enormes chifres curvados para baixo, e uma natureza terrível. Sidney pediu para Bill caçar o búfalo com a sua arma para elefante, que era o rifle Rugby Nitro .416, mas Bill queria usar sua Waterbury .300, que lhe tinha sido dada por alguns amigos para substituir a arma que havia explodido em seu rosto. Eles seguiram esse búfalo por várias horas, até que o acharam pastando em um lugar de grama baixa. Quando os caçadores se aproximaram rastejando, o búfalo sentiu o cheiro deles. Imediatamente ele abaixou a cabeça e investiu contra eles. Bill o derrubou com um tiro, para alívio de Sidney Jackson, porque não haveria tempo para um segundo tiro. Bill queria matar um leão, mas 2 semanas se passaram sem eles verem um. Ele tentou montar uma armadilha. Primeiro ele matou uma zebra, amarrando a zebra morta atrás do Land Rover. Ele arrastou até uma árvore em um grande círculo, e então deixou a zebra debaixo da árvore, esperando que o leão farejasse o cheiro da zebra e a seguisse até a árvore. Depois de alguns dias improdutivos de espera, ele tentou uma aproximação diferente. Ele usou seus 4 guias nativos para baterem nos arbustos, fazendo tanto barulho quanto possível em um enorme círculo, tentando afugentar o leão em direção aos caçadores. Esse método também não funcionou. Apesar deste desapontamento, o safari foi um sucesso. Bill e Billy Paul coletaram 33 troféus de caça. De volta à beira, Bill encomendou que as cabeças fossem montadas e empalhadas e as peles limpas. Mais tarde, elas seriam embarcadas de volta a Tucson, Arizona, onde ele planejava exibi-las em seu quartinho novo. Antes dos caçadores deixarem Beira, um nativo correu até Sidney Jackson e disse que alguém queria ver o mestre. Sidney seguiu o nativo até um quarto onde um jovem esperava. Era o homem por quem Billy e Sidney haviam orado quando ele ardia em febre naquela maca feita de casca de árvore, colocada sobre o capim de elefante. Incrivelmente, este homem caminhou 240 quilômetros só para agradecer ao mestre por ter orado por ele. Sidney Jackson levou o homem a William Branham e juntos os caçadores falaram para ele sobre a graça salvadora de Jesus Cristo. Poucos dias depois de voltar da África, William Branham sonhou que ele era um homem jovem novamente, trabalhando em seu antigo emprego no serviço público de Indiana. No sonho, ele estava fazendo seu antigo percurso, recebendo o pagamento das contas de luz dos clientes. Era um dia quente. O suor pingava do seu rosto enquanto ele caminhava beirando o rio, colocando o dinheiro dos clientes e os recibos no chão. Ele trocou de roupa, vestindo traje de banho, e pulou na água fria. Ele pensou: isso não é correto, eu não deveria estar nadando em horário de trabalho. Saindo do rio, ele vestiu novamente seu uniforme do serviço. De repente, uma rajada de vento soprou seus recibos para longe, deixando-o com uma pilha de moedas. Ele pensou: e agora o que eu faço? Eu não me lembro que quantidade cada um me pagou em suas contas. A única coisa que consigo pensar é deixar este dinheiro em caixa. E quando estes clientes receberem a notificação de que eles não pagaram suas contas, eles trarão a segunda via dos recibos. Isto com certeza será muito incômodo, tudo porque eu não prestei atenção. Quando Billy acordou, ele se viu na cama. Meda pestanejou e em seguida abriu bem os olhos e bocejou. Você dormiu bem? Ela perguntou. Não.
Eu sonhei que estava de volta na companhia de serviço público. Outra vez? Ela perguntou com ar de surpresa. Durante o ano anterior, Bill tinha sonhado várias vezes que estava trabalhando novamente para a Companhia de Utilidade Pública de Jeffersonville, e em cada sonho alguma coisa ruim acontecia. A frequência destes sonhos o incomodou. O Senhor estaria tentando lhe dizer alguma coisa? No começo do ano, ele pediu ao Senhor para lhe dar uma visão que mostrasse se ele tinha feito alguma coisa errada para que ele pudesse consertar. Até então, o Senhor não tinha lhe dado uma visão para explicar estes sonhos. Eles oraram juntos de manhã, como era de costume. Então Meda foi ao quarto do lado para acordar os filhos. Lembre-se, eles estavam dormindo em 2 casas em condomínio. Senhor, Billy orou, o que eu fiz que meu subconsciente não me deixa ficar longe de meu antigo trabalho? Eu devo ser um sujeito muito ruim. Depois de tomar banho e se vestir, um pensamento veio à sua mente. Talvez eu esteja negligenciando na obra do Senhor. Talvez seja isto que o Senhor esteja tentando me dizer com estes sonhos. Pegando sua Bíblia, ele se sentou na escrivaninha. Era uma simples mesa de madeira, um pouquinho maior que sua poltrona companheira. Uma escrivaninha do tamanho que sua pequena casa poderia acomodar. Ele disse, Senhor, no Velho Testamento, se teus filhos interrogassem a respeito de um sonho, tu lhes falava por meio do Urim e Tumim, através daquelas luzes sobrenaturais brilhando daquelas 12 pedras preciosas no peitoral de teu sumo sacerdote. Mas aquele sacerdócio mudou e agora a Bíblia é teu Urim e Tumim. Senhor, como tu não tens me dado uma visão para explicar aqueles sonhos, eu estou te pedindo para me mostrar algo em tua Bíblia, que me explique. Com certeza, algum personagem ou uma situação que se identifique com meu caso. Se alguém aqui fez alguma coisa errada, e isso corresponde a algo que eu tenha feito, que te desagradasse, então deixe que eu abra neste lugar para que eu possa saber e possa consertar. Se alguém aqui tem uma tarefa a fazer e tu queiras que eu faça a mesma coisa, então mostra-me. Bill segurou sua Bíblia em sua frente, com seu meio sobre a mesa, a capa apertada entre as palmas de suas mãos. Fechando os olhos, ele abriu as mãos para que sua Bíblia caísse aberta aleatoriamente. Pressionando o dedo indicador na página, ele abriu os olhos e leu o versículo onde seu dedo estava tocando. Era Gênesis 24, verso 7. O Senhor Deus dos céus que me tirou da casa de meu pai. Ele pensou. Quem está falando com quem? Ele olhou de relance no cabeçalho para ver o contexto. Abraão estava tentando encontrar uma esposa para seu filho Isaque. Aqui no versículo 7, Abraão estava enviando seu mordomo Eliezer para procurar na região de Mesopotâmia. Abraão disse, o Senhor Deus do céu que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou dizendo, a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante de tua face, para que tomes mulher de lá para seu filho. Ele enviará seu anjo diante de ti? Qual impressionante! Um frio percorreu ao longo da espinha de Bill. Ele pensou sobre o anjo do Senhor que havia sido seu guia e companheiro desde o dia em que seu ministério começou. Bill compreendeu que ele tinha uma comissão como Eliezer. A diferença era que seu dever era encontrar uma esposa para alguém muito maior que Isaque. Ele estava tentando encontrar uma noiva para o Senhor Jesus Cristo.